Bom dia. Bom dia. Eu aqui mais uma vez. Estou aqui para ministrar uma oficina de literatura de cordel, porque o nosso oficineiro oficial do projeto Circuito Popular de Oficinas, o Demar Cordel, não pôde estar aqui hoje. E só agora eu fiquei sabendo, então tive que entrar rapidinho para substituir. Não sou nenhum Demar Cordel, tá? Mas vou tentar substituí-lo à altura. Então, este projeto ele é patrocinado com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, o PROMIC, da Fundação Cultural de Palmas, e vamos falar de literatura de cordel. A literatura de cordel, ela surgiu lá na Renascença. E depois ela foi se espalhando pela Europa. No Brasil, ela chegou através de Portugal. E foi de Portugal também que os brasileiros herdaram a nomenclatura, a denominação de literatura de cordel. Porque em Portugal, eles vendiam nas feiras, eles esticavam o cordel de um lado para o outro e penduravam os folhetos de cordel. Então, daí a origem do nome de literatura de cordel. O cordel não é do Nordeste, como muita gente pensa, né? Não é do Brasil. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, parece que ele tinha, quando ele chegou especificamente no Nordeste, parece que ele tinha encontrado assim, o habitat natural, né? Muita gente pensa que o cordel, a nordestina, é exatamente porque é a cara do Nordeste. O nordestino se apropriou muito bem da linguagem da literatura de cordel e passou a contar a sua arte, a cantar a sua arte, porque cordel você conta e canta, né? Tem aqueles cordelistas, como o nosso querido Patativa da Saré, que ele contava e cantava seus cordéis e chegou a ganhar o nome de Patativa, que é o nome de um pássaro, tão belamente que ele declamava suas histórias, era como se estivesse cantando. Mas tem cordelistas que cantam sim, e canta de fato. Eu cheguei a conhecer na minha infância cegos pedintes que agradeciam as esmolas com cantorias de cordel. Uma coisa linda. Eles faziam os versos ali assim, espontaneamente, né? Como repentista. O repentista, ele faz o verso no repente, diferente do cordelista. Eu sou cordelista. Eu escrevi esse livro aqui, que é um livro de um livro que é todo na linguagem do cordel, mas para escrevê-lo, eu não fiz no repente. Eu sentei, eu construí os versos, eu arrumei, essa rima não tá boa, vamos trocar por essa, né? Burilei, fiquei um tempo ali trabalhando esses versos. O repentista não tem esse tempo para burilar. Ele não pode errar. Ele faz o verso no repente e ele não pode errar. Então, ele garante essa rima redondinha aí na última palavra do segundo verso da estrofe. Mais para o meio da nossa oficina, eu vou expor melhor essa técnica. Mas eu estou dizendo isso para mostrar como o repentista não tem tempo para burilar. E está aí a diferença entre o cordelista e o repentista. O cordelista, ele faz com o tempo, ele muda, ele arruma, desmancha, risca, vai lá, coloca outra palavra, experimenta outro. O repentista, não. O repentista faz no repente. Não tem tempo. Ele vai saindo da cabeça e ele vai falando. Geralmente, o repentista se apresenta acompanhado de uma viola, e acompanhado de um parceiro repentista que eles gostam daquele duelo, né? Um fala uma coisa e o outro responde, né? E tem uns repentes assim, bem clássicos que eu me lembro assim, de muitos anos, que um fala, eu não tenho inveja disso, sou valente, valentão, cascavel é meu chocalho e também meu cinturão, eu agarro brasa viva, pego chouriço com a mão, um empurrão do meu dedo, joga 10 morros no chão. Aí o outro respondia, né? Então, ficava aquela coisa de
um falar e o outro responder. A embolada, que é também uma possibilidade do cordel, a embolada geralmente ela é acompanhada do pandeiro, tá? Eu aqui procurando meu pandeiro, esqueci de botar. O embolador, ele usa o pandeiro. Então, embolada recebe esse nome porque a pessoa vai meio que embolando assim, a história comprida, ela vai desenrolando, jogando assim, vai falar, né? E aí o outro responde, então é embolada. Ela é acompanhada do pandeiro, que é diferente do repente, é diferente do... Tudo é cordel, tudo é literatura de cordel, né? Mas o repente, ele é jogado na hora, e a embolada, ela é acompanhada do pandeiro, tá? Então, nós temos no Brasil alguns repentistas assim que se tornaram famosos e referência, né? Inicialmente, o Leandro Gomes de Barros. O Leandro Gomes de Barros, nascido ainda no século XIX, ele foi o primeiro cordelista brasileiro que começou a produzir os seus cordéis e viver disso. Então, Leandro Gomes de Barros se tornou um símbolo da nossa referência de cordel nacional, e o dia do aniversário dele, que é dia 19 de novembro, se tornou o Dia Nacional do Cordel, o Dia Nacional do Cordelista, dada a importância que ele tem nesse cenário da literatura de cordel, porque viver de cordel, né, ainda no século XIX, e tem histórias assim curiosas sobre o Leandro Gomes de Barros. Deu tão certo essa coisa do cordel com ele, que ele, apesar de ser lá da Paraíba, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele produzia os seus cordéis e vendia. E aí, todos os anos, no mês de dezembro, ele mandava para a família que tinha ficado na Paraíba, ele mandava uma caixa, um baú, com folhetos de cordel, os folhetos que ele vendia, os folhetos dele, as histórias dele. No dia que o baú chegava, no dia que a caixa de histórias chegava lá na cidadezinha, a família levava, alguns dos familiares levava para a feira para vender, e diz que em menos de 24 horas eles vendiam tudo. As pessoas lá da cidade juntavam dinheiro o ano inteiro para poder comprar, né? A vida assim, meio difícil, eles iam juntando, guardando ali aquele dinheiro, porque eles sabiam que em dezembro ia ter histórias do Leandro Gomes de Barros. E todo mundo queria comprar, queria ler as histórias do Leandro Gomes de Barros e ter consigo. E como o preço era acessível, as pessoas compravam. E a renda que a família obtinha desses panfletos, né, da venda dessa caixa de histórias que o Leandro mandava todos os anos de presente de Natal, a renda dava para a família se manter durante o ano, porque pegavam a parte do dinheiro, aplicavam na lavoura, e aí tinha o retorno. Então, era como a família do Leandro Gomes de Barros se mantinha com as histórias de cordel. Olha que coisa legal, né? Então, está aí o Leandro Gomes de Barros com toda a sua importância. O dia do aniversário, 19 de novembro, é o Dia Nacional do Cordel, o Dia Nacional do Cordelista. Um outro cordelista brasileiro muito influente, que, na verdade, foi o que caiu na graça do coração de todos nós. Quando a gente fala em cordel no Brasil, a gente fala qual o cordelista mais famoso do Brasil? A gente pensa em quem? Patativa do Assaré, né? Patativa do Assaré caiu realmente no nosso gosto, nós amamos o Patativa, ele soube nos conquistar as histórias do Patativa, toca o coração da gente, e ele se tornou muito mais popular porque ele é mais próximo aqui da gente. Quando ele nasceu, pouco depois o Leandro Gomes de Barros morreu, quer dizer, quando o Leandro Gomes de Barros estava nascendo, ele estava morrendo, ele estava nascendo. Então, ele viveu muito, chegou quase até aqui, né? Pertinho da gente, década de 80, por aí. É nosso contemporâneo, tá bem recente. E se a gente chegar na internet, a gente tem a possibilidade de ouvir a voz do Patativa do Assaré declamando os seus cordéis.
Eu tenho alguns, poderia colocar aqui, mas como eu disse, hoje, esse momento aqui dessa oficina foi assim de urgência, porque seria feita ministrada pelo Demar Cordel, e faltando 10 minutos para a oficina começar, nós descobrimos que não ia ser possível o Demar, né? Estava passando bem, ele não pôde ministrar a oficina, então eu tive que entrar para substituir assim, no quente mesmo, e não deu para ver essas questões de vídeos. Mas vejam aí, no YouTube tem vídeo com a voz do Patativa do Assaré declamando, por exemplo, seu doutor não me conhece. É lindo, gente, é lindo. E esse cordel, seu doutor, do Patativa do Assaré, é tão famoso, assim, o nordestino conhece tão bem, que o Fagner, um dos cantores bem influentes da minha geração, o Fagner fez uma música belíssima, inspirada nesse cordel. Muita gente que viveu aí na década de 80 e 90 como jovem conhece, sabe do que eu estou falando. Seu doutor, me dá licença para minha história contar. Hoje eu venho de terras estranhas e é bem triste meu penar. Ô, vaca estrela, ô, boi fubá, vocês conhecem, né? Então, essa música, ela é inspirada no cordel Seu Doutor, do Patativa do Assaré, que você pode sim ouvir, é só chegar no YouTube e colocar Patativa do Assaré, Seu Doutor, que está lá, e você ouve a voz do Patativa declamando. Olha que coisa legal. O Patativa, ele, até os 12 anos de idade, ele não... Ele vivia na roça, quer dizer, ele viveu na roça a vida inteira. Mas ele passou a declamar os seus cordéis aos 12 anos de idade, né? Ele praticamente não foi na escola de família de agricultores, o pai morreu muito cedo, e ele, desde os 6 anos, já trabalhava na lavoura. E foi na lavoura, foi lá na enxada, e ele produzia os seus versos. Então, ele não produzia no papel, ele produzia na cabeça. Ele guardava todos os versos de cordel de memória. Depois ele declamava. E aos 12 anos, ele começou a ir para as feiras e para as quermesses para declamar os seus cordéis. E para ganhar dinheiro com isso, já para ajudar a mãe. E foi aí que ele foi ganhou o apelido de Patativa, que é aquele pássaro, né? E Assaré, que é a cidade onde ele nasceu. Então, o Patativa ficou conhecido porque ele declamava os cordéis numa espécie de cantoria, assim, de cantar, aquela coisa bem rítmica, né, bem sonora. E as pessoas foram sendo atingidas pela beleza da arte do Patativa. E um voluntário, uma pessoa muito boa, se voluntariou para patrocinar o primeiro livro dele. E foi por isso que ele ficou conhecido, né? Pelas quermesses, pelas feiras, e um livro que ele conseguiu publicar, e depois ele conseguiu publicar outros. E o Patativa do Assaré se popularizou de uma maneira que se tornou internacional, né? As pessoas conhecem o Patativa do Assaré no mundo, e mesmo sem ter estudado quase nada, ele estudou pouquíssimo, mesmo não tendo dominado as normas cultas da língua portuguesa, ele se tornou doutor honoris causa, né? Quer dizer, universidades reconheceram que ele era doutor naquilo que ele fazia. Então, ele recebeu o título de doutor honoris causa 4 vezes. 4 vezes. Ele foi reconhecido como autoridade na arte do cordel, né? Então, Patativa do Assaré é um orgulho que nós temos, é um patrimônio brasileiro, né? A arte dele, o cordel dele é uma coisa maravilhosa. E tem muitos outros, tem, por exemplo, o Cego Deraldo, se vocês colocarem no Google também na Wikipédia, vocês vão ver alguma coisa sobre ele, era um cego nordestino que cantava as suas criações de cordel, é uma coisa assim, muito bonita.
E tem muitos outros, tem mulheres cordelistas também, que vocês podem pesquisar. Tem academia de literatura de cordel no Rio de Janeiro. E tem, gente, a Casa Rui Barbosa, em São Paulo, que tem um acervo de mais de 13 mil folhetos de cordel. Se vocês quiserem se aprofundar mais, conhecer cordéis clássicos, como, por exemplo, Pavão Misterioso, e tantos outros, acessem o site Rui Barbosa, que lá tem todo esse acervo maravilhoso de folhetos de cordel. O folheto de cordel, geralmente ele vem nesse tamanho assim, e a capa, os originais lá do Nordeste, as capas são impressas em xilogravura. O que é xilogravura? Xilogravura é uma técnica de pintura, de impressão, que você faz o desenho na madeira, você esculpe a madeira com o desenho embaixo do livro, e depois passa a tinta e carimba no papel. Então, era assim que os cordelistas antigos faziam as capas dos seus cordéis. Olha, esse aqui está bem estilo xilogravura. Né? Aqui, a capa do meu Epopeia, ó, é bem estilo xilogravura, né? Mas não foi hoje. Hoje a gente já não usa porque tem formas mais fáceis. Mas se você quiser, por exemplo, se você estiver ministrando uma oficina de cordel, numa escola com um grupo de crianças, uma oficina mais longa, de uma semana, você pode tirar um momento para ministrar uma oficina de xilogravura, né? Que faz parte da história do cordel, e vai ser a maneira como você vai utilizar para ilustrar os cordéis que você for produzir com seus alunos nessa oficina. Então, a minha sugestão é o seguinte: como trabalhar com a madeira é duro, precisa necessariamente de um objeto cortante, e não se usa isso em escola com crianças, você pode substituir a madeira por isopor, certo? Você pega aquela bandejinha que vem com alimentos, que vem com mussarela, presunto, essas coisas, você procura o lado dela onde não tem nada e desenha com a caneta bem forte ou com o lápis, que aí vai ficar meio fundinho, assim, bem embaixo do relief. Desenha o que você quiser. Depois, você vai cortar as bordinhas da bandejinha para ela poder ficar reta, né? E aí você desenha, passa tinta guache e carimba no papel. E aí você vai ter o desenho nos moldes da xilogravura, certo? E numa técnica bem parecida, né? Você só vai estar substituindo a madeira e o cisel a madeira e o objeto cortante pelo isopor e o lápis. Mas o processo é praticamente o mesmo. E aí você fala para a criança sobre a xilogravura, você pode mostrar um vídeo, pode falar, porque é importante que ela saiba, que ela conheça todo o processo da literatura do cordel, desde a construção dos folhetos, né? Então, o folheto de cordel antigo, o mais clássico tinha esse tamanho, mas as pessoas fazem de tamanhos variados. Esses aqui, por exemplo, são cordéis de um cordelista muito famoso aqui do Tocantins, o Genival Nicolau. Ele é de Paraíso, do Tocantins, e ele já está bem velhinho, está com Alzheimer, mas é vivo ainda. E tem uma obra maravilhosa. O Genival Nicolau, ele é um dos principais cordelistas aqui do estado do Tocantins. E a história dele, o panfleto de cordel dele é diferente. Ele faz em meia página, porque geralmente se faz em um quarto de página. Ele faz em meia página. Mas tem histórias maravilhosas, e essa aqui, ó, as Desventuras de Mulato, é uma história longa. Olha como ela é grande. Então, esse material está nas bibliotecas. Se vocês se interessarem pela literatura de cordel, quiserem conhecer um pouco mais
do trabalho de Nicolau Genival, vale a pena. Procure que vale a pena. Um outro cordelista aqui do Tocantins, famoso, bem atuante, é o Juarez Alencar. O Juarez Alencar, ele trabalha na Secretaria de Educação e ele produz histórias maravilhosas na linguagem de cordel, coisas que o professor pode utilizar na sala de aula, porque muito tema interessante. Por exemplo, África de todos nós, esse cordel do Juarez. Pode-se trabalhar a África de uma maneira leve, né? Porque se a criança absorve o conteúdo a partir da literatura de cordel, a literatura de cordel é uma linguagem lúdica. Então, essa criança vai absorver de uma maneira mais fácil, porque é comprovado cientificamente que tudo aquilo que se aprende de forma prazerosa consegue ficar na memória permanente, tá? Porque nós temos a memória flutuante, o nosso cérebro, né? Tem a memória flutuante e a memória permanente. Quando a gente vê uma coisa poucas vezes, ou quando o cérebro entende que aquela coisa não é tão importante, o cérebro deleta automaticamente para que a gente não fique louco com tanta informações, né? Então, ele seleciona, o cérebro, ele faz essa seleção. E aí, quando o assunto é realmente importante, que ele entende que o assunto é importante porque você repetiu muitas vezes, ou porque você sentiu muito prazer na hora de absorver aquilo, então o cérebro direciona aquilo para a zona permanente do cérebro, onde fica guardada a memória permanente. E aí você não se esquece. Dessa forma, se o seu aluno adquire o conteúdo a partir da forma lúdica, da brincadeira, da rima, de uma maneira prazerosa, naturalmente que isso vai ficar, é um conhecimento que vai para a parte permanente do cérebro. Tá? Então, se você quer que ele aprenda o conteúdo, apresente na linguagem de cordel, tá aqui, ó, sobre a África, tá aqui, ó, tributo a Gonzagão, do Juarez também, tributo a Paulo Freire, do Juarez, geografia em rima, olha que coisa legal, é do Juarez Alencar. Então, tem muitos temas que podem ser trabalhados na sala de aula. Professor, pesquise o Juarez Alencar, tá? Juarez Alencar Pereira. É coisa nossa aqui do Tocantins. Nós temos um outro cordelista maravilhoso, que muitos de vocês que estão acompanhando o Circuito Popular de Oficina já conhecem, que é o nosso Demar Cordel, que tinha que estar sentado aqui agora, ministrando essa oficina para vocês, mas que não pôde, eu estou substituindo. Missão muito difícil, como eu disse, porque substituir Demar Cordel, seus versos e seu violão é difícil, e seu pandeiro ele tem tudo, né? Porque ele é aquele cordelista cantador. E eu sou a cordelista que só escrevo. Então, o Demar Cordel, ele é também patrimônio do nosso Tocantins. Ele é um cordelista clássico aqui do nosso Tocantins. Está aí nas escolas, fazendo projetos de incentivo à leitura todos os dias com as crianças. É meu parceiro de muitos projetos. Sempre que eu ministro oficinas de literatura de cordel, sempre que eu tenho um projeto que abarca a literatura de cordel, eu faço questão de incluir o Demar Cordel, porque ele tem toda essa expressividade e tem o caminho das pedras para atingir o coração das crianças, né? Tem as técnicas e o encantamento. Então, acompanhem a obra do Demar Cordel, pesquisem sobre eles. Sábado que vem ele vai estar aqui, tá? Domingo que vem ou sábado que vem, não sei exatamente, mas se ele estiver bem de saúde, vai estar aqui ministrando a oficina de cordel. Não percam, conheçam o cordelista clássico do Tocantins. E nós temos alguns outros cordelistas, temos o Júnior Brasil, que é um cordelista bem antigo também, aqui do Tocantins. O Júnior tem uma produção bem grande, e outros cordelistas que vocês vão pesquisar. Olha, esses cordéis aqui são produções dos alunos de Miranorte, numa oficina de cordel. Então, você pode produzir cordéis com seus alunos
não é coisa do outro mundo. A oficina anterior eu falei de poesia e falei sobre o fato da poesia estar em todo lugar e da gente ter que extrair e de ser possível qualquer pessoa produzir poesia. A literatura de cordel é uma forma de poesia, né? Então, é a mesma coisa. Você pode extrair de tudo, de qualquer lugar. E é uma maneira excelente para se cantar as belezas do nosso Tocantins tão maravilhoso, do nosso Cerrado, das nossas riquezas naturais, das nossas riquezas culturais. E eu percebi isso e resolvi escrever o Epopeia Tocantinense nessa linguagem do cordel. O Epopeia Tocantinense, ele conta a história do Tocantins desde o iniciozinho, quando os franceses passaram por aqui, viram o Rio Tocantins a primeira vez, lá em 1610. E aí ele vai contando toda a história do movimento separatista, porque antigamente o Tocantins fazia parte do Goiás, e houve uma luta secular para que essa separação se desse, e aconteceu só em 88, com a Constituição Federal. Está tudo isso contado aqui na linguagem de cordel. Com a linguagem de cordel, você pode contar a história que você quiser. E a criança, o seu aluno, o seu ouvinte, ele vai entender o recado que você quer dar, ele vai absorver aquele recado e ele vai se encantar com a forma que você vai passar aquele recado. Eu, por exemplo, tenho mania de fazer os meus relatórios de prestação de contas dos projetos, eu gosto de fazer em linguagem de cordel, né? A gente é artista, trabalha com cordel, e os avaliadores dos relatórios também trabalham com arte, então é uma troca muito boa, porque, de certa forma, a gente presenteia aquele avaliador com um pouco de arte na hora que ele está ali numa função um pouco relativamente árdua, que é avaliar notas fiscais, que é analisar se todas as ações foram cumpridas, né? E aí, se você conta essa história, conta esse passo a passo de uma forma artística, é prazeroso também para quem está lá trabalhando e fazendo essa revisão. Eu gosto disso. E gosto de fazer muita coisa com a linguagem de cordel. Então, o Epopeia Tocantinense, eu vou contar um pedacinho para vocês verem como eu consegui apresentar, e como cordelista, como você também consegue apresentar qualquer história, inclusive datas, inclusive fatos, assim, meio maçantes, como coisas de Constituição Federal. Você consegue apresentar tudo isso em uma linguagem de cordel. Quer ver? Vou te contar a história do estado do Tocantins, desde a descoberta do Rio, que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga, gente grande entrou na briga para o Goiás dividir, organizações diversas, até sangue derramado para o estado surgir. Mas antes de tudo, o Rio, o francês que o descobriu. No século XVII, bem no início, o que significou um hospício. O rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.600 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio, totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece o povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Aí eu vou contando toda a história do Tocantins, e chega um momento que eu vou falar de como o Estado se firmou em termos de constituição mesmo, de burocrática, né? A coisa de documental. Então, eu falo assim, ó, foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história.
em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou o nosso Estado Tocantins tão adorado, sua existência agora. Mas para o Estado de fato existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. Então, vocês viram aí, brinquei com o artigo da Constituição, falei o número do artigo, falei a seção que ele está na Constituição e falei o conteúdo. E interpretei, né? Não podia, para a glória e alegria, né? Então, assim, você pode, sim, contar a história que você quiser, falar do que você quiser com a linguagem do cordel, tá? Lembrando que o cordel, diferente do poema clássico, o cordel precisa rimar, tá? O poema não precisa necessariamente rimar, né? Quem me acompanhou na aula, na oficina mais cedo, falei de poesia, eu mostrei alguns poemas que não tem rima, né? Aquele poema que eu li, do Carlos Drummond de Andrade, Cidadezinha Qualquer, não tem rima quase. Então, e outros também. A poesia não precisa necessariamente rimar, mas a literatura de cordel precisa rimar, ela tem que ser redondinha, a sonoridade, o ritmo e a rima são os elementos principais da literatura de cordel, tá? Então, se você quer se arriscar na arte da literatura de cordel, você precisa aprender a rimar. Uma das técnicas excelentes para se produzir rimas redondinhas, que é a técnica que o repentista usa, é o seguinte. Quando você vai fazer, no caso, uma quadrilha, porque, gente, o cordel, antigamente, a estrofe tinha que ter, o cordel clássico, a estrofe tinha que ter 8 versos, certo? Atualmente, o cordelista não se atém mais a essa questão e as estrofes são livres. Tem estrofes de quadrinha, tem estrofes de todo tamanho. Daqui a pouco, eu vou falar uma estrofe daqui do Epopeia Tocantinense que tem 15 versos. 15. Porque eu precisava contar uma história e eu destinei uma estrofe para cada elemento que eu resolvi falar aqui do estado do Tocantins. E aí eu fui contar sobre uma determinada comunidade quilombola e para contar a história eu precisei de mais versos, porque é uma história, né, que tinha muitas nuances. Então, essa estrofe ficou com 15 versos. E eu vou falar ela daqui a pouco. Mas antes eu estou falando de como se constrói uma estrofe perfeita, uma estrofe redondinha. E vou dar um exemplo de uma estrofe de 4 versos, porque a gente está aqui aprendendo, né? Então, vamos começar do menorzinho. Quando você vai fazer a estrofe do cordel, você amarra a sua rima no segundo verso, na última palavra do segundo verso. Então, como é que você faz isso? Se você falar aqui assim, se você falar assim, estou aqui ministrando uma oficina no projeto Circuito Popular. Presta bem atenção. Estou ministrando oficina no projeto Circuito Popular. Certo? Então, o primeiro verso é estou ministrando oficina. O segundo verso terminou com a palavra popular, ó, no projeto Circuito Popular. Certo? Então, você vai escolher umas palavras que rimam com popular, que tem a mesma terminação. Aí você faz um banco de palavras, escreve aqui no canto da página. O que rima com popular? Vamos ver. Bom, rima espetacular, rima do lado de lá, rima popular,
para cá, ou falar, ou cantar, ou pegar, tudo que termina em ar rima com popular, certo? Então, faça aqui do lado uma lista bem grande de palavras que terminam em ar, certo? De posse dessas palavras, você tem muitas opções para produzir a sua estrofe perfeita. Então, vamos lá. Estou ministrando oficina no projeto Circuito Popular. Mas, não, acho que minha sina falar, falar e falar. Ó, o falar rimou com popular. Ah, mas não gostei, então esse verso ficou muito repetitivo, falar, falar. Então, vamos mudar o verso. Estou ministrando oficina no projeto Circuito Popular. Mas, se minha fome aumenta, vou ter logo que parar. Viram que o parar rimou com popular? Aí você pode dizer, ah, mas eu não quero falar de fome. Vou falar de outra coisa. Vamos escolher. Você tem 1000 opções que você botou aqui do seu lado. Todas as palavras que terminam com A, você pode brincar com elas. E pode mudar o sentido da sua estrofe. Você não quer falar de fome? Você não quer falar de espetacular? Fala de outra coisa, então. Estou ministrando oficina no projeto Circuito Popular. Vou atrás de umas meninas para a gente poder dançar. Ou então, estou ministrando oficinas no projeto Circuito Popular. Ontem eu peguei tanta febre que quase não consegui trabalhar. Ontem tive tanta febre que quase não consegui trabalhar. Vocês entenderam? Técnica. Existe sim técnica para construir rimas redondinhas. Antigamente, existia todo um preconceito em torno da literatura de cordel e em torno das rimas fáceis que brota quando se produz o cordel. Essas rimas fáceis eram chamadas de rimas pobres, porque lá na poesia clássica, você não pode rimar um substantivo com um substantivo, porque eles denominam isso de rima pobre. Então, quando você vai produzir um poema que não é na linguagem da literatura de cordel, você tem que ter essa preocupação de fazer rimas preciosas. Você vai rimar um substantivo com outra classe. Você não pode rimar substantivo com substantivo. Você entendeu? Se você tem que rimar um substantivo com outro trem lá. Esse negócio de português, quando eu estou no cordel, eu viro cordelista. Não lembro de regra nenhuma de português. Mas as classes, vocês entenderam? Se você vai rimar substantivo com adjetivo. Ah, tá, memória, obrigada, memória. Substantivo com adjetivo, certo? Não pode, isso na rima clássica, da poesia. No cordel já é diferente. No cordel você tem liberdade de fazer a rima que você quiser. Faça a rima mais fácil. Rime amor com dor. Não tem problema, ninguém vai criticar. Porque o cordel é uma linguagem espontânea. Você não tem tempo de estar burilando, não. O cordelista dá uma buriladinha ali só para rimar, mas ele não fica atrás de rima preciosa para embelezar o trabalho dele. Não. Porque o trabalho dele já é belo pela maneira como ele conta, pela sonoridade, pela própria história que tem na poesia dele. Então, não se atenha a essa questão de procurar rimas preciosas, rimas ricas, não. Use mesmo amor com dor, flor com amor, rime de acordo com o seu coração, tá? Cordel é isso. Ele sai do coração da gente. Você não precisa sofrer para fazer o cordel como o poeta clássico sofria lá, burilando seu poema, escolhendo, indo no dicionário de rimas. Existe um dicionário de rimas.
onde o poeta mesmo, do labor, vai lá e escolhe, olha, essa rima não vai dar certo com essa, porque, né, ela não é um adjetivo com um substantivo, é substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, essa coisa que aí não combina. Então, ele precisa desse dicionário de rima. O cordelista só precisa das belezas naturais, dos sentimentos, só precisa do que está aí para ele produzir versos maravilhosos, né? Voltando aqui ao nosso epopeia tocantinense, eu gosto de trabalhar muito epopeia. Eu sugiro que o professor daqui do Tocantins trabalhar epopeia quando for falar da literatura de cordel, porque você mata 2 coelhos com a cajadada só. Você ensina a literatura de cordel e, ao mesmo tempo, você ensina um pouco da história do Estado, da cultura do Estado, e desperta nesse aluno, nessa criança, o amor pelo Estado, pelas nossas riquezas naturais, culturais, porque a forma, como eu coloquei aqui, eu coloquei de uma forma muito apaixonante, né? Eu não era tocantinense antes de escrever o Epopeia Tocantinense. Eu era baiana, sou ainda baiana, né? Sou metade baiana, metade tocantinense. Mas, antes de escrever o Epopeia Tocantinense, eu era só baiana. Me apaixonei perdidamente pelo Tocantins depois do Epopeia. Então, hoje eu tenho um mote, que quando eu estou fazendo oficinas de cordel ou apresentando cordel em outros estados, eu falo bem assim: eu venho do Tocantins, terra de muita magia, mas carrego outros valores, pois eu sou tocantinense que nasceu lá na Bahia. Então, eu nasci baiana, mas depois do Epopeia Tocantinense, depois da forma como eu cantei a história do Tocantins aqui nesse livro, depois do amor que eu imprimi nos versos que estão aqui no Epopeia Tocantinense, eu virei tocantinense. Eu me apaixonei perdidamente pelo Tocantins. Então, utilizem o Epopeia Tocantinense, que foi feito com muito amor. Leve para os seus alunos. Trabalhe a literatura de cordel com esse aluno e, de quebra, apresente a nossa história tocantinense de uma forma lúdica e de uma forma que enaltece o nosso estado. Tá? Então, deixa eu ver o que a gente fala mais. Quantos minutos a gente ainda tem? Tá. Então, eu vou falar, aqui atrás do Epopeia Tocantinense, tem uma coisa bem legal, que é um verso que eu faço com o símbolo oficial do Tocantins, o símbolo do brasão do Tocantins. Para você que é professor daqui do Tocantins, é importante que o seu aluno se aproprie do símbolo, dos nossos símbolos, né? Então, se você chega para ele e fala, qual o lema do brasão do Tocantins? O que está escrito no lema do brasão do Tocantins? Aí ele não vai saber. Aí você aproveita e ensina em verso. Você fala assim. Esses versos aqui, eles estão falando da luta secular. Então, você vai lá atrás e pega, vai dar 5 fala da luta secular. Aí você dá a sequência aqui, que fala bem assim, ó. A luta gravou o recado, coíve, ore, retama, o povo nortense reclama. E contra um clamor coletivo, nada e ninguém aqui possa, podemos bradar com orgulho, esta terra é nossa. Então, tá aí o lema do brasão do Tocantins, coíve, ore, retama, em linguagem indígena, que quer dizer, esta terra é nossa. Certo? Uma coisa linda, que foi colocado lá no nosso brasão, em linguagem dos nossos povos originários, porque o Tocantins é muito indígena, né? A nossa origem é bem indígena mesmo. Então, nada mais apropriado que o coíve, ore e retama no nosso brasão do Estado. E como é papel tocantinense, você apresenta toda a história do Tocantins, você fala, por exemplo, quem sabe qual é o menor rio do mundo? Aí eles vão ficar assim. Você fala, sim, tá bem aqui no Tocantins, é uma coisa belíssima que nós temos, você não sabe? Então eu vou te contar, olha. Nós temos o Rio Azuis, no município de Aurora, que é o menor do mundo onde a beleza mora. Tido como impressionante, envaidece todos nós. Menos de 300 metros da nascente,
até a foz. Com uma riminha, com uma estrofezinha pequena, o seu aluno vai gravar, vai aprender que o menor rio do mundo está bem aqui no Tocantins, no município de Aurora, que se chama Rio Azuis, e tem menos de 300 metros da nascente até a foz, né? Então, conte histórias histórias de lendas, histórias de contos de fadas, mas conte histórias do seu estado também, conte história que está lá nos livros para ser estudado, né? Porque aí você aproveita e ensina essa parte de uma forma lúdica. Voltando aqui à estrofe de 15, lembra que eu disse que eu ia falar uma estrofe de 15 versos? Eu vou falar porque ela é muito importante para quem é tocantinense saber dessa parte da nossa história, que é sobre a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Aqui no Tocantins nós temos muitas comunidades quilombolas, mas todas elas são oriundas de quilombo, são originárias de quilombo. Menos a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. A comunidade quilombola da Barra da Aroeira, ela é oriunda de soldo de guerra. Ela surgiu de um prêmio soldo que alguém ganhou na época da Guerra do Paraguai, na época ainda de Dom Pedro II. Na época da Guerra do Paraguai, aqui no Brasil, eles recrutavam as pessoas e mandavam para a guerra. E recrutaram o filho do o Simão, o filho do seu... eu vou lembrar nesse instante do nome do homem. E esse homem, como o filho dele era muito novo, ele falou, se meu filho é inexperiente, ele não vai voltar, ele vai morrer lá na guerra. Então esse homem foi lá e se alistou no lugar do filho, porque naquela época eles faziam isso. Naquela época ainda existia aqueles senhores poderosos por aqui, de engenho, e quando os filhos, ao invés dos filhos deles se alistarem, cumprir a obrigação militar, eles mandavam um escravo no lugar, eles mandavam um serviçal no lugar, e o governo aceitava. Então, Félix José, que era o nome do pai do Simão, me lembrei agora, Félix José, falou, não quero que meu filho morra na guerra, porque ele é inexperiente, eu vou lá me alistar no lugar do meu filho. E ele se alistou, e ele foi para a Guerra do Paraguai, e ele lutou 3 anos. Quando ele voltou, ele conseguiu voltar com vida, ele sobreviveu. Então, quando ele voltou, ele foi premiado por isso, porque era uma prática na época. Na época, quem voltava da guerra com vida ganhava um soldo, uma espécie de prêmio, de presente, o soldo de guerra. E o soldo de guerra era um pedaço de terra que o Dom Pedro II passava no nome do herói que voltou com vida, né? O guerreiro. E o Félix, então, o Dom Pedro II dava terras lá pelo Rio de Janeiro, dava terras maravilhosas, os filhos, as pessoas mais abastadas, mas o Félix José era uma pessoa pobre, era uma pessoa negra, então sobrou para ele, diante da época, de todo o preconceito que existia, sobrou para ele apenas um pedaço de terra lá num lugar tão distante, que nem tinha nome, era aqui o Tocantins, certo? Aqui as terras de São Domingos. O Félix José era uma pessoa pobre, então ele veio atrás dessas terras, aqui em São Domingos, que é na região ali de Santa Teresa, no município de Santa Teresa. Aí ele tomou posse das terras, constituiu família, e surgiu, então, a comunidade quilombola da Barra da Aroeira. Hoje, a comunidade quilombola da Barra da Aroeira ainda não foi reconhecida pelo governo federal, ela não recebe os benefícios de lá, porque esse documento assinado por Dom Pedro II, que determinava que aquelas terras eram do Félix José, esse documento desapareceu. Os donos de terra da região contratou alguém, um advogado, não sei, que sumiu com esses documentos, e a comunidade quilombola não tem como provar que a terra é originária de soldo de guerra. A Universidade Federal do Tocantins está nessa luta para ajudar na regularização, muita água já se passou, já tem algumas conquistas, mas é ainda uma comunidade carente que precisa de um olhar especial da gente. Então, eu contei toda essa história que eu contei para vocês aqui, eu contei no livro Epopeia Tocantinense, na linguagem de cordel, em 15 versos, que eu vou contar para vocês.
Temos a comunidade negra da Barra da Areira, remanescente de guerra, em Santa Teresa, que é herança de Félix José, que se alistou e lutou sem um ai a sangrenta Guerra do Paraguai, substituindo seu filho, que havia sido recrutado. Olha, muito jovem, coitado. O pai foi em seu lugar para receber, ao voltar, as terras de São Domingos, que o rei Dom Pedro II se dignou a doar. Então, vocês viram, eu conto toda a história em 15 versos. É uma estrofe imensa, não é uma estrofe de 8 versos, como o cordel tradicional, certo? Quando eu falei da estrofe do Rio Azul, o menor rio do mundo, foi uma estrofezinha de 4 versos apenas. Então, eu estou dando esses 2 exemplos, uma estrofe de 4 versos, uma estrofe de 15 versos, para vocês verem que vocês têm liberdade para construir a estrofe de vocês do tamanho que vocês quiserem, tá? O importante é que vocês construam o cordel, é que vocês escrevam o cordel. Gente, é fácil, é ótimo, é prazeroso e é uma contribuição que você está dando, é cultura, né? Cultura popular genuína, cultura popular que nasce ali mesmo do povo, sem nenhuma sofisticação. Você não precisa burilar seus versos, você não precisa sofisticar nada. Você sente e joga, né? Literatura de cordel é isso, é liberdade, alegria, entusiasmo. O cordelista geralmente é muito entusiasmado, né? Você que conhece o Demar Cordel tem prova disso aí, né? Já viu que você não vê o Demar Cordel de rosto fechado. Ele está sempre com sorriso aberto no rosto. Parece que a arte do cordel precisa dar essa alegria para a pessoa. Creio que eu estou aqui falando, né? Os meus gestos até ficaram mais largos. Quando eu falei a poesia mais cedo, eu fazia gestos poéticos, mas mais comedidos. Na hora de falar do cordel, né? Aquela coisa assim, que parece que explode. É a literatura de cordel. Deixa eu ver o que mais que eu falo aqui do cordel para vocês. A gente não vai passar nenhum videozinho hoje, porque, como eu disse, foi muito em cima. Geralmente eu passo vídeo. Eu vou ler um cordel, deixa eu ver de quem. Eu vou ler esse cordel aqui do Jorge Amado Valdec da Bahia. Olha, Mutirão Solitário da Nilza. Tem tanto cordel aqui. Eu queria ler uma História de Miranorte. Deixa eu... Eu vou ler o meu. Eu vou ler um cordel que eu fiz para a terceira semana de cultura da Universidade Federal da Paraíba. Eu fui convidada para fazer uma palestra na terceira semana de cultura da Universidade Federal da Paraíba em 1900... Oh, meu Deus! Em 2014, gente. Não foi em 1900, não. É porque eu sou do século passado, costumo confundir datas. Então, foi em 2014, eu fiz essa palestra lá e resolvi iniciar minha palestra com cordel, que é uma coisa que eu faço, que eu adoro fazer, né? Porque você chega, você já quebra aquela tensão inicial, tanto da plateia como sua, você já se apresenta e já chama logo a alegria para o lugar, já descontrai todo mundo. E, terminado o cordel, você continua com a sua palestra de uma forma muito mais agradável, assim, porque já está todo mundo relaxado, aí a pessoa já te conhece mais, porque já viu os seus versos, já contou um pouquinho de você ali. E foi isso, foi essa estratégia que eu usei nessa Semana de Cultura, em 2014, lá na Universidade Federal da Paraíba. E vou ler aqui para vocês o que eu falei na época. Eu disse, ó, estou aqui para falar de intercâmbio cultural, da Semana de Cultura que acontece em João Pessoa, na Universidade Federal. Um projeto relevante que muita coisa incorpora e mostra ao jovem estudante cultura daqui e de fora. Para sua coordenadora, João Mendonça Alcoforado, deixa aqui o meu abraço
É brilhante, assertiva, a bela iniciativa. Temos também o prazer de poder participar de mais uma antologia que o projeto vem lançar. Sim, nós somos brasileiros e com imensa alegria levaremos ao mundo inteiro essa nova antologia. Nela, minha participação é uma crônica interessante. Tem histórias e vivências daqui e de terras distantes. Relatos de experiência com título de samba-canção. Eu comi mangostão e a rainha Vitória não. Eu venho do Tocantins, terra de amor e magia, e carrego outros valores, pois sou tocantinense, que nasceu lá na Bahia. Escrevo livros de lendas com histórias de alegria, faço os versos com riqueza da cultura brasileira, utilizo pesquisa e poesia. Vou falar de experiências com meus livros por aí, como expus no Salão de Genebra, com participação oficial. Tudo com muito louvor. Presença até de embaixador e de gente lá do Nepal. De como encantei as crianças que nem meu idioma sabia, provando mais uma vez que não existe barreiras onde reina a poesia. Estive também em Berlim, capital da Alemanha, terra dos irmãos Grimms, de histórias e façanha. Lá, ao som do clarim, lancei meu hit Chopin. E o povo aprovou. Até o Conselho de Cidadãos estendeu as suas mãos. Por fim, segui para a Inglaterra, para Londres, onde já morei. Aí também a embaixada foi o lugar que procurei. Efetuei doações, estabeleci conexões, semeando muitos livros por onde gostei e passei. Vou querer falar poemas nessa alegre reunião, com gente de várias idades, prestando muita atenção. E juntos vamos fazer esse encontro merecer ir para a lista de coisas de guardar no coração. No início, o singular prazer de ouvir Abel Soares, a musicista com o dom de fazer o som ecoar pelos ares. A senhora reitora presente, Margarete Formiga Diniz, e toda essa gente bonita que engrandece o nosso país. Os pró-reitores Orlando Vilar e o senhor Thompson de Oliveira, todos erguendo a bandeira e elevando a cultura brasileira. Coap e seus coordenadores, Arnaldo Medeiros e Bernardina Carvalho, parabéns pelo sério trabalho e para rimar várias cores, as cores e vozes do Brasil, exposições de artes plásticas, vale ver quem ainda não viu. Senhor Domingos Pascoal é o bardo oficial, vai falar com maestria, é membro de academia. Quer saber o que vai ser? A mudança começa em você. Protágoras, filósofo sofista, resumiu o que eu quero dizer. O homem é a medida de tudo, ou o limite o limite do seu tudo é você. Multipluralidade e interculturalidade revelam a grande verdade. A essência humana é igual. Pude ver. Falei de tudo um pouco para não pecar na palestra, pois minha memória, coitada, já não é mais muito destra. Então, finalizo o cordel, desejando a todos aqui muito amor, luz e harmonia, que seja tudo como você queria, que haja um melhor amanhã e que a vida não seja vã. Então, vocês viram que eu cheguei, fiz a minha introdução, porque a palestra era sobre intercâmbio cultural, eu tinha que falar um pouco da minha carreira, inclusive dos salões de livros internacionais, das minhas participações internacionais. E aí eu faço brincadeira, falo de gente do Nepal, eu falo do embaixador, que de fato participou, depois falo da minha ida em Berlim, como que aconteceu, falo
de Londres, que eu fui na embaixada, do trabalho que fiz, e depois eu cumprimento as pessoas da mesa, falo o nome de um por um dos membros da mesa, cumprimento o reitor da Universidade Federal da Paraíba, que estava presente na hora da minha palestra, falo do orador oficial, que eu não conhecia, mas eles tinham me mandado a programação, então eu fiz isso antes de ir, né? Mas estava lá na programação quem seria o orador oficial. Então, eu escrevi o nome do orador, falei que ele era o bardo oficial, falei da programação, da Bel Soares, a musicista que ia fazer a abertura, fazer a música Ecoar pelos Ares. Apresento, repito o verso que eu disse que eu falo quando vou apresentar, falar do Tocantins e da Bahia. Então, vocês viram que eu consegui resumir todo o conteúdo da palestra e, além de cumprimentar as pessoas presentes, eu resumi no cordel, né? Então, gente, abusem da literatura de cordel, usem o cordel quando vocês forem fazer palestra, olha aí que coisa legal, você já descontrai, cumprimenta todo mundo, já manda beijo, as pessoas já ficam sabendo o que você fez, o que você não fez, você já fala, já conta a história, é muito bom. A literatura de cordel é a linguagem dos corações, é a linguagem da vida. Vamos abusar dela. Vamos semear poesia. Então, a gente fica por aqui. Nosso tempo acabou. Até a próxima. Às 2 horas a gente tem novamente, às 14, com outras pessoas. Eu hoje mais não, tá? Agora eu vou descansar. Ah, mas quero fazer um convite especial para você. Eu tenho uma live hoje, às 17 horas, em outro projeto. Passe lá. O nome do projeto é Histórias e Livros na Praça. Projeto Histórias e Livros na Praça, no canal do YouTube. Escreve lá no YouTube. Projeto Histórias e Livros na Praça. Às 17 em ponto. Temos um compromisso, temos um encontro. Vou contar histórias, vou ler livros de literatura infantil, vou cantar cantigas de roda. Passe lá que vai ser lindo. Então, ficamos por aqui. Um grande beijo e até a próxima.